Olá, eu sou a Ana Dequinop, sou psicóloga desde 1995, que foi a minha graduação. Eu trabalho nessa área porque recém-formada eu já atuava em algumas instituições, trabalhei na APAE, trabalhei em creches, também dei aula na graduação de psicologia, normal superior. E eu continuo hoje com o consultório. Eu tenho falado aqui para vocês sobre os nichos relacionamento amoroso e fome emocional. No vídeo passado, eu falei sobre como os relacionamentos amorosos eles podem revelar, sobre você, como você pode se conhecer se relacionando com o outro. E nesse agora, eu vou falar especificamente sobre relação também, sobre como as pessoas vão se desenvolvendo ao longo da vida e o quanto as relações são vivenciadas, muitas vezes causando aprendizado e auxiliando também na trajetória. Eu tenho escutado no consultório muito, as pessoas falando: nossa, Ana Paula, mas que medo de sofrer, como é difícil me envolver, como é difícil entrar num relacionamento, embora eu queira muito. Mas às vezes é complicado deixar determinados vínculos, mesmo que a gente perceba que não está fazendo muito bem, é muito difícil a separação. E eu sei que é sim, um processo de crescimento, vou dizer. Esse vídeo de hoje, ele foi inspirado, mais uma vez, numa conversa que dessa vez eu tive com uma grande amiga de faculdade, e aquela amiga que já fazia um tempo que eu não encontrava pessoalmente. Sempre acontece, aquela conversa: poxa, mas aquele tempo, aquele tempo da juventude era um tempo tão gostoso. Nossa, era uma fase tão boa que a gente não se preocupava com praticamente nada, a não ser o desejo de concluir a faculdade, uma certa preocupação sim com o futuro, como que vamos desempenhar o papel de psicólogas. Mas fora isso, era assim, muita tranquilidade. Tínhamos os nossos pais, pessoas que nos amparavam muito diante de qualquer necessidade, um apoio mesmo, um porto seguro. Nós conversávamos bastante a respeito dessa sensação, essa sensação de proteção, essa sensação de segurança, essa certeza de que teríamos sim pessoas que poderiam nos amparar diante de qualquer risco, diante de qualquer desafio da vida. Falávamos também sobre o papel do adulto quando amadurecemos, a necessidade que realmente temos de sair desse casulo, de enfrentar determinadas dificuldades que fazem parte da vida de qualquer pessoa, principalmente quando adulta, que precisa se posicionar e ser realmente independente, porque os papéis sociais e de toda a espécie, eles nos chamam, para que a gente assuma essa posição que na nossa juventude tinha sim, responsabilidade, tinha preocupação, mas de uma forma muito mais amena. Então nós estávamos lá
relembrando o passado, e aí vem uma pergunta, né? Será que o paraíso existe? Eu dizia para ela, eu acho que a gente vivia num lugar, num contexto, numa situação que era quase um paraíso, né? Porque era tão confortável, era tão acolhedor viver dessa forma. Mas nós vamos continuar esse assunto e você vai entender exatamente do que eu estou querendo te dizer com todo esse início de conversa, ok? Então, dando continuidade, eu te convido a acompanhar um pouquinho dessa história do seu desenvolvimento também, né? Vamos lembrar a fase em que você ainda não tinha nascido, mas provavelmente estava lá sendo programado o seu nascimento, você estava existindo na imaginação dos seus pais e algo era dito, né? De repente eu quero ter uma filha assim, ou assado, vai chamar tal nome. Muita gente conversa assim, né? Quem sabe, né? Vou ter um filho aí que vai arrasar no futebol, por exemplo, vai ser um meninão, ou pode ser até que siga a carreira do pai, ou mesmo que não tenha sido programado esse nascimento, o que pode passar na cabeça, né, dos pais, da mãe que está gerando. É claro que alguma imaginação existe, além do social, que espera da menina tal coisa, do menino também, determinados comportamentos. Existem essas regras, né? Que não necessariamente têm que ser cumpridas, é óbvio, mas existe esse imaginário. É sobre isso que eu quero frisar aqui. Depois que o bebezinho tá lá, né, foi concebido, tá ali dentro do útero materno, que conforto, né? Que conforto naquele aconchego, naquele acolhimento, naquela temperatura favorável, não precisando fazer esforço para ser alimentado. A princípio, com todo o espaço ali oferecido para ele, para o bebê, para ela. Depois que nasce, que o espaço vai ficando apertadinho e que precisa mesmo nascer, ir para o mundo, né? Dar o primeiro choro, tem o cuidador, né? Que fica na função de mãe, de pai, é quem cuida e que vai buscar nomear essas necessidades dessa criança. Geralmente quem exerce a função materna, né, mais ligada a cuidados, o pai também cuida, né, e pode até exercer essa função. Não depende do sexo biológico, não depende de ser pai ou mãe, né, homem ou mulher. A gente fala da função materna para esses primeiros cuidados. É claro que tem a fase da amamentação, né? Que aí é diferente. É uma mulher que vai oferecer esse acolhimento quando existe a amamentação de fato, né? No seio. E essa amamentação também a gente sabe que não é só o leite que alimenta, mas a qualidade dessa relação, a disponibilidade dessa pessoa para com esse bebê, essa criança. E esse bebê
logo assim que nasce, por um tempo, ele é pura sensação também, né? Ele não tem noção, consciência nem de que ele existe. E é essa pessoa que cuida, que faz a função materna, que começa a decodificar, né? Ah, peraí, esse choro aí é porque tá com fome, tá precisando se alimentar. Não, esse choro é uma dorzinha de barriga, é cólica. Então, esse cuidado ele é muito necessário, né? Dependendo de como ele é oferecido, ele marca o desenvolvimento da pessoa vida afora. Essas necessidades são nomeadas, só que por incrível que pareça, essas várias necessidades são importantes, né, serem satisfeitas. Necessidade de amor, futuramente necessidade de aceitação, reconhecimento, né, todos os cuidados básicos que possam trazer segurança, que possa trazer uma confiança de que teve uma pessoa ali que pôde satisfazer as necessidades e que mais tarde essa pessoa se desenvolvendo, a gente espera que ela possa também criar recursos para ela mesma aprender a satisfazer algumas necessidades. Mas por outro lado, a frustração também faz parte, porque quando o bebê ele está sendo satisfeito em praticamente todas as necessidades possíveis, porque existe alguém que faz essa função e que é um ser humano também e que não vai dar conta de satisfazer tudo, obviamente, todas as necessidades. Que bom, né? Porque é através da frustração também que o bebê vai percebendo que existe algo além dele, né? E que com o tempo, com o desenvolvimento, ele vai percebendo que tem existência própria. E na vida é assim também, né? Se você tem tudo nas mãos, naturalmente você pode se tornar uma pessoa egocêntrica mesmo, né? Que acredita que tem que ser o centro das atenções, com todo mundo vivendo a seu redor. E isso prejudica. Lógico que tem também essa fase, a criança, mas se ela for estendida por um tempo além do esperado, é algo que prejudica esse adulto na vida. E faz parte do crescimento essa fase, né, de aprender a depender e também de se independer. E aí, no mundo dos adultos, as pessoas desenvolvem determinadas atitudes dependendo de como ela vai transitando por essa, vou dizer fase, tá? Porque tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de pedir ajuda, de depender. Não estou falando daquela pessoa que pede ajuda para tudo, que precisa do outro o tempo todo, que solicita o tempo todo, não. Falando de situações comuns da vida, né? Que você pode, de fato, precisar de alguém, né? Ou até mesmo no trabalho, enfim. E aí, esses primeiros passos que vão sendo dados, né? Que o bebê precisa passar, de cair, levantar, né? De antes engatinhar, de ver o mundo sob vários ângulos. Isso faz parte desse desenvolvimento também ao longo da vida, né? De passar por essas etapas, de depender e de aos poucos ir se tornando independente. Mas, sendo como for, essa memória da fantasia de completude, ela permanece, porque era um lugar muito confortável, muito gostoso. Então, existe mesmo um desejo
de permanecer sim nesse lugar onde não existia frustração, onde não existia incômodo, né? Um incômodo assim mais ameaçador, né? A princípio. Nesse trajeto, dependendo de como a pessoa passou por essa dependência, por essa independência, de como ela foi criando essa autonomia, pode acontecer desse adulto começar a buscar intensamente alguém que lhe proporcione inconscientemente essa fantasia de completude. Então, uma outra pessoa é como se ela ocupasse até mesmo esse lugar do cuidador. Se existe uma fixação naquele papel, né, naquele início de vida, de muita completude, daquele paraíso, né, colocar dessa forma. E devido a essa grande necessidade de cuidado, de proteção, por não conseguir perceber que tem como dar conta de algumas coisas por ele mesmo, vai existindo algo que a gente chama de projeção. Então, eu vejo no outro aquilo que eu gostaria muitas vezes de ver, aquilo que eu acredito que vai satisfazer as minhas necessidades. A fase da paixão é muito assim mesmo, para qualquer pessoa, né? Tem aquela fase da empolgação, a pessoa ainda está se conhecendo. É claro que tem até um processo químico aí, cerebral, né? E essas projeções, com alguma intensidade, elas sempre vão existir. Mas eu falo daquela projeção em que eu fico na posição, por exemplo, de que o outro está ali para satisfazer as minhas necessidades, para satisfazer as minhas expectativas, porque eu preciso dele, eu quero que ele seja dessa ou daquela forma. Essas coisas não são conscientes, né? As pessoas vão vivendo e cada um vai ter sim, né, uma percepção voltada para a sua própria subjetividade, com certeza. É impossível olhar uma pessoa como ela realmente é 100%, até porque nem essa própria pessoa sabe também como que ela é 100% de uma forma tão verdadeira e tão concreta. Mas se existe a possibilidade de chegar próximo a esse real, é o que a gente fala de uma relação mais saudável. O equilíbrio da frustração com a satisfação é que faz as pessoas irem conhecendo um pouco delas também. Quando existe essa disponibilidade para reflexão, porque a tendência é as pessoas culparem as outras por não serem aquilo que elas gostariam que essa outra pessoa fosse. Então, assim, se alguém me decepciona, por exemplo, estou dando um exemplo, me citando aqui para que você me veja como espelho, no aspecto de uma compreensão do que eu estou querendo dizer. Então, assim, eu posso, por exemplo, ficar enfurecida com aquela pessoa, né, que não fez o que eu queria, aquela pessoa é isso, aquilo outro. Isso normalmente é o que acontece. Ou eu posso parar e pensar, por que essa pessoa me irrita tanto? Por exemplo, o que acontece que essa pessoa, quando age dessa ou daquela forma, ela pisa no meu calo? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha história? Por que ela aciona isso em mim? E isso é diferente de ficar no centro das atenções, naquela fantasia de outrora, achando que as pessoas têm que preencher as minhas expectativas
como o meu cuidador estava ali pronto para buscar preencher. E pelo medo de sofrer, pelo medo da separação, né, muitas pessoas fogem também de um relacionamento amoroso. Então não é só uma questão de depender e grudar no outro. Às vezes é também um medo desse envolvimento que cai no afastamento, mas que diz respeito à mesma coisa, né? A como lidar com esse movimento de depender e independer do outro. E recordar é viver, né? Eu também parei e recordei um pouquinho da minha história, né? Com a minha amiga e ela da dela, no momento que a gente vivia numa fase muito gostosa, que parecia um paraíso mesmo. Mas a gente precisa perceber, você também precisa perceber, né? Que a realidade bate na nossa porta. É possível se ter relações de cooperação, cuidado, companheirismo, mas o que não é esperado é que a pessoa continue como uma criança no seu desenvolvimento, como um bebê que só quer receber e quer se doar muito pouco. Quanto mais for essa projeção, essa capacidade de filtrar o que se chega, quanto menos existir essa capacidade, maior é essa projeção sobre o outro. É o meu olhar misturado com o outro. E maior é a possibilidade de relacionar com esse outro, seja ele amigo, amiga, pais, namorado, enfim. É como se esse outro fosse de uma forma mais distante ainda do que a que ele é. Então o casal muitas vezes se relaciona com o outro mais com o que ele não é e com coisas que ele não pode oferecer, porque a pessoa está centrada nas suas próprias necessidades. E aí é que a coisa se complica, né? Aí é que a coisa se torna ainda mais complexa. Bom, para concluir esse vídeo, que já está ficando bastante grande, eu quero perguntar se você se identifica com esse finalzinho do vídeo e sugerir que você busque observar as suas reações, se acreditar que não é capaz de vencer determinados obstáculos vida fora, nesse sentido da sua busca de autonomia emocional também, inclusive, né? Eu sugiro que você busque uma psicoterapia e alguma coisa que possa te ajudar nessa caminhada. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, por favor, dê um like, comente, sugira temas. Convido você a se inscrever no meu canal do YouTube, Ana Decknop, falando sobre você, e o Instagram, falando sobre você, _. Um abraço, tchau, tchau.